Você já sentiu que suas orações batem no teto e voltam vazias? Já teve a impressão de que Deus não escuta seus pedidos, mesmo rezando todos os dias com aparente devoção? Se sua resposta é sim, você não está sozinho nessa angústia espiritual. Milhares de católicos vivem essa mesma experiência frustrante, sem perceber que podem estar cometendo erros graves que fecham o coração às graças divinas. O grande santo místico Padre Pio de Pietrelcina alertava constantemente seus filhos espirituais sobre essas barreiras invisíveis que impedem nossas orações de chegarem ao trono de Deus. Durante décadas de direção espiritual, este santo extraordinário observou que muitos fiéis sinceros viviam uma vida de oração empobrecida não por falta de fé, mas por ignorância sobre os princípios fundamentais que regem o diálogo com o Altíssimo. Ele descobriu que existem 7 erros específicos que, quando presentes em nossa vida de oração, criam uma barreira espiritual quase intransponível entre nossa alma e a graça divina. Esses erros são tão sutis que passam despercebidos pela maioria dos católicos, mas são tão graves que podem transformar anos de oração em mera formalidade religiosa. O que você está prestes a descobrir não são apenas observações humanas, mas verdades espirituais profundas baseadas no catecismo da Igreja Católica, nos ensinamentos dos santos e na própria Palavra de Deus. Padre Pio costumava dizer que a oração é a chave do coração de Deus, mas uma chave mal forjada ou enferrujada jamais abrirá a porta celestial. Hoje você vai aprender a identificar se sua chave espiritual precisa ser purificada e como fazer isso de forma prática e eficaz. Prepare seu coração para uma transformação profunda, porque ao final desta jornada espiritual, você terá em suas mãos os segredos que fizeram de tantos santos verdadeiros gigantes da oração. Não se trata apenas de rezar mais, mas de rezar melhor, com a pureza e a fé que atraem a misericórdia divina como um ímã celestial. Sua vida de oração nunca mais será a mesma depois de hoje. O primeiro erro que afasta a graça divina é algo que choca muitos católicos quando descobrem: rezar sem fé viva e confiança genuína em Deus. Você pode estar pensando, mas eu tenho fé, senão não estaria rezando. Porém, Padre Pio nos ensina que existe uma diferença abissal entre fé intelectual e fé viva. A fé intelectual reconhece que Deus existe e pode fazer milagres, mas a fé viva abandona-se completamente à vontade divina, mesmo quando não compreende os caminhos do Altíssimo. Quando rezamos exigindo que Deus prove sua existência através de sinais ou milagres, transformamos a oração em um teste para o Criador, invertendo completamente a ordem natural da relação entre criatura e Criador. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2734 a 2735, nos ensina que a oração deve ser um ato de abandono filial, onde reconhecemos nossa pequenez diante da grandeza divina e nos entregamos confiadamente aos cuidados do Pai Celestial. Quando oramos com desconfiança, questionando constantemente se Deus nos escuta ou se nos ama, estamos na verdade dizendo ao Altíssimo que Ele não é digno de nossa confiança plena. Essa atitude, mesmo que inconsciente, cria uma barreira espiritual que impede a graça de fluir livremente em nossa vida. É como tentar receber água com um recipiente furado. Por mais que Deus derrame suas bênçãos, nossa desconfiança as faz escorrer pelas fendas da incredulidade. A fé viva se manifesta na oração perseverante que não desiste diante das aparentes demoras de Deus, na confiança que permanece firme mesmo quando as circunstâncias externas contradizem nossos pedidos, e na paz que invade o coração mesmo antes de vermos a resposta divina. Padre Pio exemplificava essa fé quando rezava por seus filhos espirituais. Ele não apenas pedia, mas tinha certeza absoluta de que Deus já havia escutado e providenciado o melhor para cada alma. Essa confiança inabalável era o que tornava suas orações tão poderosas e eficazes. Quantas vezes você já rezou o terço mecânico enquanto sua mente vagava por preocupações mundanas? Quantas ave-marias foram pronunciadas por seus lábios enquanto seu coração estava distante do céu? O segundo erro mortal na oração é usar palavras vazias ou repetitivas sem o coração, algo que o próprio Cristo condenou severamente no Evangelho de Mateus 6:7, quando disse:
Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Este ensinamento de Jesus é tão claro que não deixa margem para interpretações. Deus não se impressiona com a quantidade de palavras, mas com a qualidade do coração que as pronuncia. Existe um erro na oração que é particularmente grave e que Padre Pio considerava uma das maiores tragédias espirituais: rezar em estado de pecado grave, recusando-se a buscar o sacramento da confissão. Muitos católicos cometem este erro por pura ignorância espiritual, acreditando que podem manter uma vida de oração fervorosa enquanto vivem conscientemente em pecado mortal. O profeta Isaías nos alerta em sua profecia, 59,2, que são as vossas iniquidades que vos separam do vosso Deus. São os vossos pecados que fazem com que ele esconda de vós o seu rosto e não vos escute. Quando vivemos em pecado grave e nos recusamos ao arrependimento, é como se criássemos uma muralha espiritual entre nossa alma e o trono da graça. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1861, nos ensina que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem e o desvia de Deus. Uma alma em estado de pecado grave está espiritualmente morta, e como pode um morto dialogar com o Deus da vida? Padre Pio costumava dizer que a oração de uma alma em pecado mortal é como um telefone com fio cortado. Por mais que gritemos no aparelho, do outro lado ninguém consegue nos escutar. Não é que Deus deixe de nos amar, mas nossa condição espiritual nos torna incapazes de receber as graças que Ele constantemente deseja nos conceder. A solução para este erro não é parar de rezar, mas correr urgentemente para o sacramento da reconciliação. Padre Pio ensinava que mesmo em pecado grave devemos continuar orando, mas nossa oração deve ser principalmente de arrependimento e súplica pela graça do sacramento. Ele dizia: vão ao confessionário como vão ao médico quando estão doentes, com urgência e confiança na cura. A confissão não apenas perdoa nossos pecados, mas restaura completamente nossa capacidade de comunhão com Deus, fazendo com que nossas orações voltem a ter o poder de mover o coração divino. Se você reconhece que precisa urgentemente desses ensinamentos para transformar sua vida de oração, escreva nos comentários: Senhor, purifica minha oração, e inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que vão revolucionar sua vida espiritual. Não deixe que esses erros continuem roubando as graças que Deus quer derramar em sua vida. O quarto erro que afasta a graça divina é um dos mais comuns e devastadores: não perdoar antes de rezar. Padre Pio ensinava que é impossível estabelecer uma verdadeira comunhão com Deus quando mantemos rancor, ódio ou ressentimento em nosso coração contra qualquer pessoa. O próprio Cristo foi categórico sobre essa verdade espiritual em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Essa não é uma sugestão, mas um mandamento claro que condiciona nossa capacidade de receber o perdão divino à nossa disposição de perdoar nossos ofensores. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2840 a 2845, nos explica que o perdão é o coração da oração cristã, pois não podemos dirigir-nos ao Pai misericordioso se nosso coração está endurecido contra nossos irmãos. Quando rezamos o Pai Nosso e dizemos: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, estamos literalmente pedindo a Deus que nos trate da mesma forma que tratamos aqueles que nos feriram. É uma oração perigosa para quem guarda mágoas. Padre Pio costumava alertar seus filhos espirituais: se você quer que Deus feche os ouvidos às suas súplicas, continue guardando o rancor de seu irmão. A falta de perdão atua como um bloqueio espiritual que impede as graças divinas de fluírem livremente em nossa vida. É como tentar encher um copo com a boca virada para baixo. Por mais que derramemos água, nada entrará no recipiente. Quando nosso coração está cheio de amargura, não há espaço para a doçura da graça divina. O santo de Pietrelcina ensinava que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão da vontade, e que devemos perdoar mesmo quando nosso coração ainda dói, confiando que Deus completará o processo de cura interior.
Muitas vezes, as pessoas resistem ao perdão porque acreditam que perdoar significa concordar com a injustiça sofrida ou isentar o ofensor de suas responsabilidades. Padre Pio esclarecia que perdoar não significa esquecer ou minimizar o mal recebido, mas significa entregar a justiça nas mãos de Deus e liberar nosso coração da prisão do ressentimento. Ele dizia: o perdão é a chave que liberta dois prisioneiros, aquele que perdoa e aquele que é perdoado. Quando perdoamos, não estamos fazendo um favor ao nosso ofensor, mas a nós mesmos, pois reconquistamos nossa liberdade interior e nossa capacidade de comunhão plena com Deus. O quinto erro que impede nossas orações de chegarem ao céu é rezar sem humildade verdadeira, algo que o próprio Cristo ilustrou magistralmente na parábola do fariseu e do publicano em Lucas 18, 9-14. Padre Pio costumava meditar profundamente sobre esta parábola, explicando que o fariseu não foi justificado não porque suas obras fossem más. Ele realmente jejuava e pagava o dízimo, mas porque sua oração estava centrada em si mesmo e não em Deus. Quando oramos exaltando nossas virtudes, comparando-nos favoravelmente com outros fiéis, ou lembrando a Deus de todos os nossos méritos e sacrifícios, estamos repetindo exatamente o erro do fariseu que subiu ao templo para orar. A verdadeira humildade na oração nasce do reconhecimento sincero de nossa pequenez diante da infinita grandeza divina. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2559, nos ensina que a humildade é o fundamento da oração, pois o homem é mendigo diante de Deus. Quando assumimos nossa posição de criaturas necessitadas da misericórdia divina, criamos o ambiente espiritual perfeito para que a graça de Deus possa agir poderosamente em nossa vida. Padre Pio exemplificava essa humildade quando dizia: "Sou apenas um pobre frade que reza", mesmo sendo reconhecido como um dos maiores santos místicos da Igreja. A oração orgulhosa se revela de formas sutis que muitas vezes passam despercebidas por quem a pratica. Manifesta-se quando rezamos para impressionar outros com nossa eloquência espiritual, quando secretamente nos consideramos mais devotos que outros fiéis, ou quando esperamos tratamento especial de Deus por causa de nossas práticas religiosas. Esse tipo de oração, por mais bela que pareça externamente, não passa de um diálogo da alma consigo mesma, pois Deus não habita onde reina o orgulho. Como dizia Padre Pio, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Se você quer que Deus se aproxime de sua oração, comece se afastando de si mesmo. A humildade verdadeira na oração não significa diminuir-se ou ter baixa autoestima, mas significa reconhecer a verdade sobre nossa condição espiritual. Somos amados incondicionalmente por Deus, mas completamente dependentes de sua graça para qualquer bem que possamos fazer. Quando oramos com esta consciência, nossa oração torna-se um ato de pura confiança filial, semelhante ao do publicano que batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." Esta é a oração que move o coração de Deus e atrai torrentes de graça para a nossa vida. Um dos erros mais comuns na vida de oração dos católicos é pedir somente bens materiais e conveniências pessoais, sem antes buscar a vontade de Deus e o que realmente convém para nossa salvação eterna. Padre Pio observava com tristeza como muitos fiéis transformavam a oração em uma lista de pedidos mundanos: saúde, dinheiro, sucesso profissional, resolução de problemas familiares, mas raramente pediam crescimento espiritual, virtudes ou a graça de fazer a vontade divina. Esta inversão de prioridades na oração revela um coração ainda muito apegado às coisas terrenas e pouco consciente das realidades eternas que deveriam ser nosso principal interesse. O Evangelho de Mateus 6,33 contém um dos ensinamentos mais revolucionários de Cristo sobre as prioridades na oração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não proíbe que peçamos as coisas necessárias para a nossa vida terrena, mas estabelece uma ordem hierárquica clara. Primeiro devemos buscar os bens espirituais e eternos, confiando que Deus, em sua providência amorosa, cuidará também de nossas necessidades materiais. Quando invertemos essa ordem, nossa oração torna-se egoísta e limitada, perdendo a perspectiva eterna que deveria caracterizar todo diálogo com o Altíssimo.
Tiago 4:3 nos alerta sobre o perigo de uma oração mal orientada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Padre Pio ensinava que Deus não atende pedidos que, mesmo parecendo legítimos, podem prejudicar nossa vida espiritual ou nos afastar de nossa vocação eterna. Muitas vezes, o que consideramos uma bênção pode ser uma maldição disfarçada, e o que vemos como uma recusa divina pode ser a maior prova de amor que Deus nos dá. O santo de Pietrelcina costumava dizer: Deus sempre responde nossas orações, mas às vezes a resposta é não ou espere, porque Ele vê o que é melhor para nós na eternidade. A oração madura e santa sempre inclui a disposição de aceitar a vontade divina, mesmo quando ela contraria nossos desejos imediatos. Padre Pio ensinava seus filhos espirituais a terminarem suas petições com as palavras que Cristo pronunciou no Getsêmani: Mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esta pequena frase transforma completamente o caráter de nossa oração, elevando-a do nível dos pedidos egoístas para o nível da comunhão filial com Deus. Quando oramos assim, demonstramos que confiamos mais na sabedoria divina do que em nossa própria compreensão limitada das situações. O sétimo e último erro que afasta a graça divina é rezar apressadamente, sem recolhimento interior, transformando a oração em mera obrigação religiosa cumprida mecanicamente. Padre Pio tinha horror à pressa na oração e costumava dizer que Deus não tem pressa, e quem tem pressa na oração está correndo na direção oposta ao Altíssimo. Em nossa época de velocidade e imediatismo, este erro tornou-se epidêmico entre os católicos, que rezam o terço no trânsito, recitam orações enquanto fazem outras atividades, ou cumprem suas práticas religiosas com a mente completamente dispersa e o coração dividido entre Deus e 1000 preocupações mundanas. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2709 a 2711, nos ensina que a oração exige recolhimento interior e silêncio do coração, para que possamos escutar a voz suave de Deus. Quando oramos com pressa ou distração, não estamos realmente orando, mas apenas pronunciando palavras religiosas vazias de qualquer conteúdo espiritual. É como tentar ter uma conversa íntima sussurrando em meio ao barulho de uma multidão. As palavras podem até ser pronunciadas, mas a comunicação real não acontece. Deus fala no silêncio e na quietude, e quem não cultiva esses ambientes interiores jamais conseguirá estabelecer um verdadeiro diálogo com o Criador. Padre Pio levava horas para celebrar uma única missa, não por dificuldade ou lentidão, mas porque vivia cada momento da liturgia com profundidade mística extraordinária. Ele ensinava que uma Ave Maria rezada com atenção e amor vale mais que 1000 terços recitados mecanicamente. A qualidade da oração não se mede pela quantidade de palavras pronunciadas, mas pela intensidade do amor e da fé com que nos dirigimos a Deus. Uma única invocação feita com o coração totalmente voltado para o Altíssimo pode mover montanhas espirituais, enquanto horas de orações distraídas podem não produzir fruto algum. O recolhimento interior na oração não exige necessariamente um local silencioso, embora isso ajude muito, mas exige principalmente uma decisão firme de entregar nossa atenção completamente a Deus durante o tempo que dedicamos ao diálogo com Ele. Padre Pio ensinava técnicas práticas para cultivar este recolhimento. Começar sempre a oração pedindo ao Espírito Santo que aquiete nosso coração, fazer algumas respirações profundas, lembrando-nos da presença divina, e sempre que a mente se dispersar, reconduzi-la gentilmente de volta a Deus, sem se irritar com as distrações. Ele dizia: a oração é como um jardim que precisa ser cuidado diariamente. Se você permitir que as ervas daninhas da pressa e da distração cresçam, logo não haverá mais espaço para as flores da contemplação. Agora que você conhece os 7 erros que podem estar sabotando sua vida de oração, é fundamental compreender como construir uma oração que realmente agrade a Deus e atraia abundantes graças para a sua vida. Padre Pio ensinava que a oração perfeita deve ser construída sobre 3 pilares fundamentais, que ele chamava de os 3 pilares do templo da oração. O primeiro pilar é a fé viva e confiante, que se manifesta na certeza absoluta de que Deus nos escuta, nos ama e sempre responde nossas orações da forma que mais convém para nossa salvação eterna. Esta fé não é um sentimento que vai e vem,
mas uma decisão firme da vontade de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer sua bondade. O segundo pilar é a humildade sincera, que nos faz reconhecer nossa total dependência da misericórdia divina e nossa condição de mendigos espirituais diante do trono da graça. Padre Pio costumava dizer: quanto mais profunda for sua humildade, mais alta subirá sua oração. A humildade verdadeira não é autodepreciação ou baixa autoestima, mas o reconhecimento alegre de que somos pequenos diante de Deus, e que esta pequenez é precisamente o que nos torna amados por Ele. Quando oramos com humildade autêntica, criamos em nosso coração o ambiente perfeito para que a graça divina possa agir sem obstáculos. O terceiro pilar é a pureza de coração, que se obtém através da vida sacramental regular, especialmente a confissão frequente e a comunhão eucarística em estado de graça. Padre Pio insistia que uma alma em pecado mortal está espiritualmente surda e muda diante de Deus, incapaz de estabelecer verdadeira comunicação com o Altíssimo. A pureza de coração também exige o perdão constante de todas as ofensas recebidas e a renúncia aos apegos desordenados que podem dividir nosso coração entre Deus e as criaturas. Ele ensinava: um coração puro é como um cristal transparente. Deus pode ver através dele e refletir sua luz através dele. Estes 3 pilares não são apenas teorias espirituais, mas práticas concretas que devem ser cultivadas diariamente. Comece cada oração invocando o Espírito Santo e pedindo que ele acenda em seu coração uma fé mais viva. Durante a oração, mantenha-se consciente de sua pequenez diante de Deus, mas também de seu amor infinito por você. Termine sempre oferecendo suas petições à vontade divina e agradecendo por todas as graças recebidas, mesmo aquelas que ainda não consegue enxergar. Padre Pio garantia que quem constrói sua oração sobre estes 3 pilares jamais ficará sem resposta do céu. Chegamos ao momento mais importante desta jornada espiritual: a aplicação prática de tudo o que você aprendeu sobre os erros que afastam a graça e sobre como construir uma oração que realmente move o coração de Deus. Padre Pio costumava dizer que conhecimento espiritual sem prática é como semente que nunca foi plantada. Pode ser perfeita, mas jamais dará fruto. Não basta identificar os erros em sua vida de oração. É necessário tomar medidas concretas e imediatas para corrigi-los. A transformação espiritual não acontece por acaso, mas pela decisão firme de mudar e pela perseverança em aplicar os ensinamentos recebidos. Comece hoje mesmo fazendo um exame sincero de sua vida de oração, à luz dos 7 erros que estudamos. Pergunte-se honestamente: minha fé é realmente viva ou apenas intelectual? Rezo com o coração ou apenas com os lábios? Estou em estado de graça ou preciso urgentemente me confessar? Perdoei verdadeiramente todos que me feriram? Minha oração é humilde ou carregada de orgulho sutil? Peço principalmente bens espirituais ou apenas conveniências materiais? Rezo com recolhimento ou sempre com pressa e distração? Seja corajoso nesta autoavaliação, pois somente a verdade pode libertar você das correntes espirituais que impedem suas orações de chegarem ao céu. Depois de identificar quais erros estão presentes em sua vida, estabeleça um plano prático de correção. Se descobrir que precisa aumentar sua fé, dedique tempo diário à leitura espiritual e à meditação sobre as promessas de Deus. Se perceber que sua oração é mecânica, reduza a quantidade de orações vocais e aumente o tempo de diálogo silencioso com Deus. Se reconhecer que precisa se confessar, não adie nem mais um dia esta graça transformadora. Se descobrir mágoas não perdoadas, tome a decisão de perdoar mesmo que sua emoção ainda esteja ferida. Padre Pio ensinava que a santidade não é questão de perfeição instantânea, mas de correção constante. Esta noite, antes de adormecer, experimente orar de forma completamente diferente. Comece invocando o Espírito Santo e pedindo que ele purifique sua oração. Reconheça humildemente seus erros passados e peça perdão por todas as vezes que ofendeu a Deus com orações vazias, orgulhosas ou distraídas.
Perdoe de coração todos que lhe fizeram mal, entregando nas mãos de Deus qualquer desejo de vingança ou justiça humana. Peça primeiro pelos bens espirituais, crescimento em virtude, maior amor a Deus, paz interior, e somente depois apresente suas necessidades materiais, sempre terminando com "seja feita a vossa vontade". Reze devagar, saboreando cada palavra, consciente de que está dialogando com o Rei do Universo, que se digna escutar suas súplicas. Padre Pio promete que quem corrigir estes erros em sua oração experimentará uma transformação tão profunda em sua vida espiritual que nem conseguirá imaginar como vivia antes sem esta comunhão autêntica com Deus. Não espere o momento perfeito para começar. Comece agora, esta noite, e permita que o céu se abra sobre sua vida através de uma